No vídeo de hoje, irei discorrer de forma pontual sobre um assunto já apontado como um dos grandes eventos históricos que pavimentaram o caminho que levou à Segunda Guerra Mundial. Falarei hoje, de forma isolada, pontual, sobre a Grande Depressão de 1929. A Grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929, foi a maior crise financeira do sistema capitalista no século XX. Essa crise se iniciou em 1929 e perdurou por toda a década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Esta crise se originou nos Estados Unidos e contaminou as economias do mundo capitalista, em maior ou menor grau. Os efeitos nocivos desta crise foram aterradores: desemprego em massa, fechamento de bancos e empresas, pauperização da população, altas taxas de suicídio, acirramento da xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, desalento, desespero e uma profunda descrença das pessoas na democracia e na economia de livre mercado. Mais uma vez, me sirvo da afirmação de que o destino, assim como as tempestades, anuncia sempre a sua chegada, mas só os muito observadores conseguem captar os sinais que precedem a mudança. A crise financeira mundial de 1999 teve a sua origem no crescente desequilíbrio entre produção e consumo que se arrastava desde a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 e 1918. Durante este conflito, os Estados Unidos enriqueceram superlativamente, mantendo-se neutros aos assuntos políticos europeus. Os Estados Unidos estavam interessados apenas em fornecer matérias-primas e produtos industrializados à Europa, ao mesmo tempo que, de forma agressiva, lançavam-se rumo à conquista dos mercados da Ásia e da América Latina. Entre 1914 e 18, durante a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos conheceu um enorme crescimento. Ao mesmo tempo, este país cada vez mais se afirmava como credor de países europeus. Mesmo depois do conflito, a Europa continuou a importar pesadamente dos Estados Unidos. Com os rendimentos dos juros dos empréstimos na casa dos bilhões de dólares e detendo a metade do estoque de ouro do mundo inteiro, a produção americana bombava já em 1919, um ano após a Primeira Guerra Mundial. O presidente Woodrow Wilson tentou corrigir este desequilíbrio após a guerra, através de uma política de contenção da expansão produtiva, porque ele já visualizava as consequências funestas desta farra num futuro breve. Não obstante, os empresários norte-americanos se sentiram lesados por esta medida do presidente, e esta briga acabou favorecendo politicamente o Partido Republicano, que obteve a maioria no Congresso e elegeu o próximo presidente, chamado de Warren Harding. A administração republicana era ligada aos grandes empresários e se caracterizou pela quase inexistente intervenção estatal na economia. Falemos agora da crise propriamente dita. O marco zero do desastre foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. Bancos e investidores perderam grandes somas em dinheiro. A situação dos bancos era agravada pelo fato de que muitos deles tinham emprestado muito dinheiro a fazendeiros. O efeito dominó foi imediato com o início da Grande Depressão, e os fazendeiros não conseguiram pagar suas dívidas junto aos bancos. Isto, por sua vez, causou a queda dos lucros destas instituições financeiras. Quem tinha conta em banco, temendo uma possível falência destes, retiraram seu dinheiro apressadamente. Com esta retirada em massa de dinheiro, vários bancos tiveram que fechar. O total de instituições bancárias fechadas durante a década de 1920 e de 1930 foi de 14 mil. Um clima de pessimismo se espalhou feito rastilho de pólvora entre os americanos com a quebra da Bolsa de Valores. As ações se desvalorizaram e uma verdadeira epidemia de suicídios assombrou o país. Muitos empresários que perderam seus negócios e muitos trabalhadores que se viram privados dos seus empregos, sem poderem assim sustentar mais as suas famílias, tiraram a própria vida no auge do desespero. A crise não ficou restrita aos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, contaminando todas as economias capitalistas. Os países da América Latina, que dependiam grandemente
da exportação de produtos primários para os Estados Unidos foram muito abalados. Não havia mais quem comprasse seus produtos. A economia brasileira colapsou devido a uma crise sem precedentes na indústria do café. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café, para que não houvesse uma desvalorização excessiva, forçou com que o governo brasileiro comprasse e queimasse toneladas deste produto. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época, que era o café. Politicamente, este acontecimento acabou também gerando consequências, como o enfraquecimento da República das Oligarquias e o advento da Revolução de 1930. Além do Brasil, esta crise também alcançou a Inglaterra, alcançou a Alemanha, França, Itália, Chile, Canadá, enfim, todas as economias interligadas ao sistema capitalista. Nesta época, apenas a União Soviética, único país comunista do mundo e com muito pouco comércio internacional, não foi afetada pela Grande Depressão. Durante este evento, a economia soviética foi crescendo de forma constante, alimentada pelo investimento maciço na indústria pesada. Falaremos agora sobre o New Deal, a grande virada nos Estados Unidos rumo à saída desta crise. Este evento se deu com a eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt em 1932. Em 1933 é lançado o New Deal, um plano econômico desenvolvido pelo economista britânico John Maynard Keynes, que propõe um novo papel para o Estado, regulamentando a atividade econômica para criar demanda e restabelecer o consumo, pilar fundamental da economia capitalista. Para fazer com que o novo acordo, o New Deal, funcionasse, os Estados Unidos adotaram uma série de medidas ousadas, tais como desvalorização do dólar como forma de impulsionar as exportações, empréstimos financeiros aos bancos para evitar falências, criação do sistema de seguridade social, destacando-se aí a criação do seguro-desemprego e a Lei de Seguridade de 1935. Direito de organização sindical, incentivo à produção agrícola, investimento em obras públicas, com destaque às hidrelétricas e rodovias. O novo acordo de Roosevelt aumentava, assim, os investimentos em obras públicas e reduzia a jornada dos trabalhadores, procurando, assim, gerar empregos. No ano de 1940, o plano se tornou um sucesso, colocando os Estados Unidos fora da crise que assolou o país. Porém, os níveis de desemprego ainda eram grandes, chegando à taxa de 15% da população. Todavia, a situação empregatícia da população mudou com a Segunda Guerra Mundial. Os índices de desemprego atingiam apenas 1% dos estadunidenses. Por fim, apesar dos bons resultados alcançados pelo New Deal, as medidas do acordo foram perdendo espaço com o surgimento do neoliberalismo econômico. Assim, nós terminamos aqui a nossa apresentação de hoje, destacando de forma pontual este fato sobre o qual eu já tinha me referido quando fiz um vídeo falando dos acontecimentos que levaram ao conflito chamado de Segunda Guerra Mundial. Então aqui eu destaquei esse evento chamado Grande Depressão, por conta da enorme turbulência que causou inicialmente nos Estados Unidos e depois em todas as economias interligadas, todas as economias interdependentes dentro do sistema capitalista mundial. Assim nós terminamos a nossa apresentação de hoje. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais!